Você ouviu Palavra de Fé com Celso Antônio Marchiori. Amarás, amarás, amarás o teu Senhor e só a Ele servirás. Partirás, partirás, partirás o pão da vida e contra a fome lutarás. Amarás, amarás, amarás o teu Senhor e só a Ele servirás. Partirás, partirás, partirás o pão da vida e contra a fome lutarás. Amarás os teus irmãos como a ti mesmo, tratarás os teus irmãos de um modo igual, Amarás com toda a força o teu Senhor, amarás, 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 ouvirás, ouvirás, ouvirás o teu Senhor e só a Ele seguirás. Levarás, levarás, levarás suas mensagens e jamais te omitirás. Levarás suas mensagens e jamais te omitirás. Levarás suas mensagens e jamais te omitirás. Rádio Construtiva. Uma rádio de conteúdo humano. Atenção Rede. Em 5 segundos, programa Nos Caminhos de Assis. Nos Caminhos de Assis. Nos Caminhos de Assis.
A partir de agora, acompanhe o programa Nos Caminhos de Assis, te levando para as raízes da espiritualidade franciscana. Apresentação: Frades franciscanos do convento São Boaventura. Longe, longe daqui, outro lado do mar, existe uma cidade pequenina singular. Há muitos anos atrás, aqui vivia feliz um bando alegre de jovens e a cidade se chamava Assis. Paz e bem com Francisco e Clara nos caminhos de Assis. Sejam bem-vindos, meus ouvintes, a este nosso programa de hoje. Me chamo Frei Gabriel. E eu sou o Frei Daniel. As nossas saudações se estendem à Rádio Novo Milênio 98.1 FM, Salvador, em Bahia, ao nosso querido irmão Edu Santos. E TV Novo Milênio, Salvador, Bahia, Edu Santos. Um abraço para o Fábio e a Márcia, pela Rádio Nova Católica, no Ceará, em Calcaia. E também no Ceará, um abraço especial para o Felipe e toda a equipe da Rádio Web São Bento. Rádio Web São Miguel Arcanjo, Taperoaba, Sorobral, Ceará, ao nosso irmão Robson. Rádio Web Alegrai-vos, vertente do Lério, Pernambuco, o Fábio. E também a Rádio Web Alcobaça, Bahia, ao nosso querido irmão Jota. Também um abraço para Silvaldo Alves, pela Rádio Princesa Web, Rio Verde, Goiás. Também um abraço para o Wellington e a sua equipe, pela Rádio Web, a Rádio Web Ângelos. E também um abraço, não poderíamos deixar de lado, para o nosso amigo Alexandre e o Fabrício, que nos acompanha também aqui no nosso estúdio, pela Rádio Web Construtiva. E juntos nesse espírito de alegria, de oração, preparemos nossos corações para juntos caminharmos neste momento. Seja bendito, bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos que te nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado seja nas criaturas, primeiro som, lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã lua, no céu criaste, é obra tua, pelas estrelas claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. Potente e bom Senhor. Louvores a Deus Altíssimo, de São Francisco de Assis. Vós sois santo, Senhor Deus único, que fazeis maravilhas. Vós sois o forte. Vós sois o grande. Vós sois o Altíssimo. Vós sois o Rei onipotente. Vós, ó Pai Santo, sois o Rei do céu e da terra. Vós sois o Trino e Uno, Senhor Deus dos deuses. Vós sois o bem, todo o bem. O sumo bem. Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Vós sois amor, caridade. Vós sois sabedoria. Vós sois humildade. Vós sois paciência. Vós sois mansidão. Vós sois segurança. Vós sois quietude. Vós sois regozijo. Vós sois nossa esperança e alegria. Vós sois a justiça. Vós sois a temperança. Vós sois toda a nossa riqueza até a saciedade. Vós sois beleza. Vós sois mansidão. Vós sois o protetor. Vós sois guarda e defensor nosso. Vós sois fortaleza. Vós sois refrigério. Vós sois nossa esperança. Vós sois nossa fé. Vós sois nossa caridade. Vós sois toda nossa doçura. Vós sois nossa vida eterna, grande e admirável Senhor, Deus onipotente.
misericordioso Salvador. Amém. Leveza da chuva é a certeza da fé e a graça da compaixão. É o serviço incansável, é a paz no coração. Na praia chega bem leve, abraço forte de um pai, colo de mãe não é breve, um infindável amor, nação, justiça e perdão. Toda certeza que o amor é o Deus da criação. Somos Francisco e Clara, descalços na rua, em ações que Acabamos de escutar a música Ações que Refletem do Frei Florival e Amigos e ficamos agora com o nosso próximo quadro. Cavaleiros de Francisco, a hora da transformação, a espiritualidade franciscana no seu caminho. Hoje vamos falar sobre a pobreza franciscana. E ao falar sobre pobreza franciscana, estamos falando da pobreza de São Francisco de Assis, pois somente ele viveu assim tão radicalmente esta pobreza, essa santa pobreza. Os seus seguidores em todas as ordens que a seguem seguiram esse ideal de pobreza como um conselho evangélico, ou seja, como uma provocação espiritual, mas eles não conseguiram ser tão pobres assim, a gente não consegue ser tão pobre como o santo foi pobre, né? Sempre haverá um confronto entre pobreza de espírito e pobreza material, mas aí Francisco de Assis ele conseguiu viver essas duas dimensões. Há muitas cobranças sobre ser pobre em termos materiais, e se pensarmos conjunturalmente em termos de hoje em dia, seria assim, uma classe média falida, viver de salário mínimo, viver desempregado, mendigar, cuidar de doenças com o SUS porque não tem plano de saúde, tem muitas dívidas,
não poder acompanhar as necessidades impostas pela sociedade de consumo, andar de ônibus, jamais ir para Disney, viver sem casa, sem teto, sem nada. Francisco quis ser pobre para ser livre. Não ter nada para ter tudo. Tudo é Deus. Há algo maior que preenche o coração. Amar e desejar o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Ter na própria carne as palavras do Evangelho. Aprender que ser pobre não é ter ou não ter, mas repartir. Francisco de Assis não tornou-se pobre para fragilizar-se, mas para encontrar um vigor do espírito que está acima de qualquer medida sociológica ou outra coisa qualquer. Ser pobre é buscar a riqueza essencial. Isso não é moderno, mas medieval. A questão toda é que este medieval, que era um pobre feliz, que encontrou a medida de seu coração. A questão, então, para resumir tudo, não é ter ou não ter riqueza, ser ou não ser pobre. A questão maior é ser livre diante de tudo isso. Francisco não era frustrado por sofrer privação, mas tornou-se um homem sereno e santo, porque tinha um tesouro guardado, e não uma riqueza penhorada na caixa econômica. Pura loucura contagiante do Evangelho. Frei Vitório Mazuco. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco, perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do Evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Há claras franciscos marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Francisco, imagem do Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora. Na fraternidade nos traz a justiça,
na revolução que anuncia a aurora. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que é travesti a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que é travesti a mudar. Canta novo sonho, sonho de... Escutamos a música Canta Francisco. Assisap, o WhatsApp do Caminho de Assis. E você que nos acompanha, participe do programa, enviando sua mensagem, pedido de oração através do Assisap. Nosso número é DDD 41 9564 6057 41 9564 6057. Mas também você pode participar pelo chat do YouTube, enviando sua mensagem. E nós já chegamos aqui com um monte de mensagem já, abraços e tudo mais, né? Então vamos mandar um abraço para Elza Silva, que foi a primeira aqui que mandou mensagem para nós aqui no chat. Aparecida Gamas também, o Luiz Machado, o Edinaldo Pires. E de maneira especial gostaria de mandar um abraço para todos os integrantes da UFS, em especial a Fraternidade de Curitiba do Bom Jesus dos Perdões, a Fraternidade Zilda Arnes de Campo Largo e também a Fraternidade de Bandeirantes no Paraná. A Marisa Martins mandou uma lembrança. Também queremos mandar abraços para Angola e aqui também para a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Em Angola queremos mandar saudações ao Frei Afonso e também ao Frei Marcos, o mestre dos noviços e os noviços em si, e também a todo o pessoal lá do Palanca, estudante de filosofia, e rezarmos também para a Dona Inês, que pede orações pela sua família e todas as famílias que sofrem e que também esperam na consolação de Deus. Mandar também um abraço para o José Maurício, que mandou também um abraço, um paz e bem para ele também, e também para as senhoras que trabalham lá em casa, lá no Convento São Boaventura, a Gisley e a Ivani. Vamos jovens sem amor, vamos ser irmão mais velho. E agora nosso intervalo, nosso bloco comercial, e já voltamos. Pois quem vive o evangelho. Você está ouvindo o programa Nos Caminhos de Assis. Rádio Construtiva, uma rádio de conteúdo humano. Queremos saber a sua mensagem. Faça o seu pedido de oração, comentários, perguntas. Assisap. O WhatsApp é 4195646057. Assisap, o WhatsApp do Caminho de Assis. Rádio Construtiva, uma rádio de conteúdo humano. Lugar de paz no meio da natureza e propício para momentos de espiritualidade e formação. Venha conhecer o Convento Franciscano São Boaventura, localizado na Rua Aldeia Franciscana, em Campo Largo, Paraná. Um lugar simples, onde os freis estão sempre de braços abertos para acolher quem chega. Ali você também poderá contribuir para a formação de novos frades, adquirindo velas ornamentais ou litúrgicas, feitas pelos freis. O convento acolhe visitantes individuais, famílias e grupos. Marque uma visita. Para mais informações, ligue 041 3291 6000 ou acesse nossa página no Facebook Convento Franciscano São Boaventura. Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite este momento para rever os seus valores. Temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Cuide da sua mente. A espiritualidade é muito importante. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Tenha fé.
Rádio Construtiva. Pelos aplicativos ou pelo site você ouve a Rádio Construtiva. Uma rádio de conteúdo humano. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum. Laudato Si é Francisco chamando um a um. Momento Laudato Si, a sua reflexão ecológica nos caminhos de Assis. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum. Laudato Si é Francisco chamando um a um. E é chegado então o nosso momento Laudato Si, onde falaremos sobre a encíclica escrita pelo Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, em 2015, que orienta a Igreja sobre a importância da ecologia integral e a interligação de toda a criação. Para o nosso momento, separa sua Bíblia e, caso possua, a encíclica Laudato Si. Vamos ouvir o que Deus fala sobre criação na Sagrada Escritura. Pegue na sua Bíblia a primeira carta de São João, capítulo 20, versículo 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Recebemos dele este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Também meditaremos um trecho da encíclica Laudato Si, sobre a fraternidade universal. Se você tem a encíclica, procure o ponto 228, que diz assim: o cuidado da natureza faz parte de um estilo de vida que implica a capacidade de viver juntos e de comunhão. Jesus lembrou-nos que temos Deus como nosso Pai comum, e isto nos torna irmãos. O amor fraterno só pode ser gratuito. Nunca pode ser uma paga a outrem pelo que realizou, adiantamento pelo que esperamos que venha fazer. Por isso é possível amar os inimigos. Esta mesma gratuidade leva-nos a amar e aceitar o vento, o sol, as nuvens, embora não submetam ao nosso controle. Assim, podemos falar de uma fraternidade universal. A partir dessas leituras da primeira carta de São João e da encíclica Laudato Si, abramos o nosso olhar ao cuidado com cada irmão e irmã que o bom Deus nos concede, cuidando e protegendo a cada um, e assim construiremos a fraternidade universal com todas as criaturas. Amado irmão e amada irmã, em Cristo, agora, unamos o nosso coração na oração final. Deus, todo bondade, que estais presente em todo o universo e nas mais pequeninas das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Amém. Esse foi o momento Laudato Si. Esperamos que essa reflexão sirva para você como um guia que desperte a consciência de olhar tudo o que foi criado como filhos do mesmo Pai e Criador. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe, paz e bem.
Esse é o programa Nos Caminhos de Assis. E agora, com vocês, Hora das Artes! A professora pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, diga quando foi que o Brasil foi descoberto, né? Joãozinho respondeu: professor, eu nem sabia que o Brasil estava descoberto. Hora das Artes! Programa Nos Caminhos de Assis. Francisco, qual é o teu segredo? Com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Olá, meus amigos. Mais uma vez inspiro-me em Frei José Antônio Merino para pintar alguns traços do perfil de Francisco, por nós tão querido. Francisco é um santo cristão singular, dotado de qualidades humanas excepcionais, grande comunicador social. Escreveu cartas aos governantes, aos superiores religiosos, a particulares e a todos os fiéis. Inventou uma maneira nova de pregar o Evangelho, unindo o vigor do ensinamento de Jesus com o seu caráter jovial e festivo. Santidade com poesia, humanismo com humorismo. Francisco participou de tudo o que há de mais sugestivo e simpático na sensibilidade moderna, como liberdade pessoal, alegria profunda, sentido de fraternidade, camaradagem universal, amor pela natureza, atenção aos seres mais marginalizados, sentido dos perigos da prosperidade, do poder e do consumismo. Viveu intensamente a utopia do Evangelho. Paz e bem.
escutamos agora a música Alto e Glorioso Dio, de Marco Frisina. Vamos agora com um comercial e já voltamos. Rádio Construtiva, uma rádio de conteúdo humano. Queremos saber a sua mensagem. Faça o seu pedido de oração, comentários, perguntas. ACISAP. O WhatsApp é 4195646057. ACISAP, o WhatsApp do Caminho de Assis. Rádio Construtiva, uma rádio de conteúdo humano. Você pode navegar na internet com a Companhia Especial de Francisco e Clara de Assis. Acesse franciscanosrondinha.com.br e acompanhe vídeos, notícias, entrevistas e outros conteúdos que vão lhe aproximar da espiritualidade franciscana. Conhecendo mais sobre São Francisco e seus ensinamentos, você também se torna um construtor da paz e do bem. franciscanosrondinha.com.br. São Francisco e Santa Clara, presentes com você na internet. Pelos aplicativos ou pelo site você ouve a Rádio Construtiva, uma rádio de conteúdo humano. Entrevista nos Caminhos de Assis. E hoje, nosso quadro Entrevista nos Caminhos de Assis, temos a satisfação de receber presencialmente o André Carreiro Braga, natural do município de Duque de Caxias, do estado do Rio de Janeiro. André foi seminarista no nosso Seminário Santo Antônio, em Agudos, no interior de São Paulo, indo tempo de formação até a teologia em Petrópolis, quando, em 2004, ele deixou a vida religiosa. Hoje, André é casado com Verisa Torres Lopes Braga, e o casal tem 2 filhos, o Luiz André, com 12 anos, e a Lara, que completará 7 anos no próximo dia 11 de novembro. André é licenciado em Filosofia pelos Claretianos e pós-graduado em Metodologia de Ensino Religioso pela Uninter. Pertence ao UFS desde 2006, tendo feito a sua profissão em 2008. É o atual ministro da Fraternidade Senhor Bom Jesus dos Perdões de Curitiba, função que ele já exerceu em 2 outras ocasiões. Foi coordenador do 1º Distrito, que compreende Curitiba e região metropolitana por 3 anos. Também por 3 anos foi coordenador do Conselho Fiscal Distrital e é o atual coordenador da família franciscana do Brasil no núcleo de Curitiba. Convidamos o André, então, para falar conosco sobre a OFS, a Ordem Franciscana Secular. Então, André, seja muito bem-vindo ao nosso programa Paz e Bem. Paz e Bem, Frei. Obrigado Agradeço aí o convite do Frei José Raimundo. Obrigado por ter me convidado. E o paz e bem a vocês, Frei Gabriel, Frei Daniel, e aos nossos técnicos aqui, Alexandre e Fabrício, e a todos aqueles que estão nos ouvindo aí pela Web Rádio Construtiva. André, vamos começar pedindo para você explicar o que é a Ordem Franciscana Secular, como e quando surgiu. A UFS é a Ordem Franciscana Secular. É ordem porque ela é uma ordem porque ela tem uma regra aprovada pelo Papa. Então, por ser uma aprovação do Papa, então ela tem também um cunho de religioso, né? Uma ordem religiosa. E é para leigos. São leigos que vivem nos séculos. Então, por isso chama secular, né? E esse século aqui a gente pode entender como aqueles que vivem na família, em sua casa, na sociedade. Então, e não em conventos ou em mosteiro. Então, quando ela surgiu? Ela surgiu, tem na história, aí nos escritos de São Francisco, que em 1209 já surgiu esses primeiros casais que queriam viver a vida evangélica e a modo de São Francisco ali, como ele queria viver.
E sabemos que a regra foi aprovada em 1221 pelo Papa Honório III. Uma curiosidade, Frei Gabriel, é que a UFS foi tendo mudanças na regra, né? Conforme a sociedade ia evoluindo, a nossa regra também foi tendo alterações e mudanças. E com isso, a última regra aprovada com essas alterações e mudanças foi em 1978 pelo Papa Paulo VI. Surge então em 1209, mas oficialmente aí pelo selo papal em 1221 com essa aprovação. E como ela surgiu? Ela surgiu de uma necessidade. Francisco, no seu tempo, ele fazia as pregações ali ao entorno de Assis e as cidades vizinhas, e conta-se que em um castelo que ele estava fazendo pregação, Luquésio e Bonadonna, um casal, também tiveram esse desejo de viver o evangelho conforme Francisco vivia. E eles queriam largar tudo, né, a sua casa, e queria viver como Francisco, fazendo penitência. E Francisco então informou para eles não saírem da sua casa, que eles tinham esse papel importante também dentro da casa e dentro da sociedade. E Francisco então disse a eles que daria a eles uma regra, uma forma de vida para viver esse evangelho. E conta-se que essa forma de vida foi o que o Francisco escreveu como carta aos fiéis, dos que fazem penitência e dos que não fazem penitência. Francisco teve essa grande sacada de colocar os leigos já nesse tempo em evidência, né, para viver o evangelho, já que o evangelho era mais vivido pelos clérigos, né? E então, mas acredito que isso aconteceu quando ele já vivia no meio disso, né? Ele era um leigo, na verdade, que estava buscando aí a viver em penitência, e nessa penitência de viver o evangelho, ele já vivia no meio desse povo, no meio com os povos, os pobres ali em torno de Assis, né, fora dos muros, e com os leprosos, e foi aprendendo com eles essa vivência de viver o evangelho junto com eles, e provavelmente muitos desse povo que vivia com eles também queriam viver como ele. Então, a UFS é uma ordem, né, aprovada pelo Papa, é franciscana porque segue aí o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo a forma de São Francisco, e é secular porque tem esse cunho de leigo que vive no século, que vive em família e na sociedade. É interessante essa forma de regra, né, que o senhor falou, que sempre se mantém atual com o tempo, né, fazendo com que o carisma seja sempre vivenciado no dia a dia, né? Então, sim, você poderia nos falar sobre o carisma da Ordem Franciscana Secular e qual a implicância transformadora desse carisma no mundo? Essa é uma pergunta muito interessante, né? O carisma da UFS é o mesmo dos frades e das freiras, né? Que é viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo a forma de São Francisco de Assis. Agora, para falar sobre isso, é interessante também trazer aqui um pouco daquilo, como Francisco viveu esse evangelho, né? E aí a gente poderia aqui, em poucas palavras, né, tentar trazer aquilo que foi talvez o mais fundamental na vida de Francisco, para ele começar a viver essa forma de vida, escutar ao Senhor, que foi a conversão, né? Então Francisco era um convertido, no sonho ele tem essa conversão, o chamado do Senhor que o indica, né? Quem pode mais, o Senhor ou o Senhor? E a partir daí ele mesmo diz, né? Foi o próprio Senhor que concedeu a mim, Frei Francisco, viver em penitência. Então a partir daí ele vai entender que essa importância da penitência é dele, porque a penitência nos faz perceber que a grandeza de Deus e também a nossa pequenez do nosso eu, né? E aí ele vai começar a perceber e a olhar com os olhos de Deus. O convertido começa a olhar com os olhos de Deus. E no Gênesis a gente tem essa passagem onde quando Deus está
construindo as coisas, o mundo, ele vê que tudo é bom, né? Então a visão de Deus é boa, a criatura de Deus é boa. E Francisco, então, começa a ter essa visão. E uma das formas do convertido é começar a louvar a Deus. E Francisco escreve, então, aí os escritos, muitas formas, muitas orações, e uma delas é esse louvor à criação no Cântico do Irmão Sol, onde ele louva todas as criaturas como criaturas de Deus. E essa pessoa, como convertido, ele está sempre nessa graça de Deus, nessa graça que nos faz tornar um novo homem. Então, esse novo ser humano que se apresenta e que ele aí, a partir daí, ele começa a viver uma nova vida. E nós, franciscanos seculares, ou frades e freiras, buscamos isso, né? Viver uma nova forma de vida com esse novo ser humano que nos apresenta a partir do olhar de Cristo, a partir do olhar do Senhor. E aí nós começamos a viver diferentes. Agora, qual a importância disso? É uma coisa muito, muito boa, e seria muito importante se todos nós, franciscanos seculares, frades, freiras, vivessem verdadeiramente esse evangelho dessa forma de conversão. Seria uma implicância muito grande, porque teríamos aí um mundo diferente, um mundo que Francisco sonhou e viveu no seu tempo, um mundo onde as criaturas são irmãs, né? Tá tudo coligado com a criação, né? Tudo interligado. É o que o Papa Francisco nos diz hoje, né? A criação ela é toda interligada, e agora com essa nova encíclica Fratelli Tutti, onde somos irmãos, né? Então todos nós somos irmãos, não importa qual criatura, porque todas somos criadas por Deus. E essa implicância seria isso, de um mundo mais fraterno, um mundo mais justo, onde teríamos mais um olhar diferente para a natureza, que hoje é tão julgada, tão maltratada. Nós teríamos um pouco mais de paz, um pouco mais de olhar mais humano para com os outros, contra as outras criaturas e com os nossos irmãos. Continuando a nossa conversa com André Carreiro Braga, da Fraternidade Senhor Bom Jesus dos Perdões da UFS. O assunto é justamente este: a Ordem Franciscana Secular. Continuando a nossa conversa, André, pediríamos para você esclarecer como a Ordem Franciscana Secular está organizada e onde está presente. Então, Frei, a Ordem Franciscana está organizada em fraternidades, né? E essas fraternidades são locais, elas estão geralmente vinculadas a uma paróquia, né? Nasce, apesar de ter toda a estrutura própria, ela sempre está muito ligada aos frades, né? E os frades são importantes na vida da UFS, porque eles são aqueles que nos ligam à igreja, aqueles que nos sustentam com a igreja e nos dá esse apoio. Então, por isso o local, né, está geralmente numa paróquia ou em alguma localidade. Depois vem a questão do regional, que é uma região, né, e aí depende de quantidade de fraternidades que estão nesse regional. Aqui falando do Paraná, o nosso regional é todo o Paraná, né? E o nacional, aqui no nosso caso do Brasil, é o Brasil inteiro. Tem outros lugares, outros países que às vezes junta 2, 3 países, porque são poucas fraternidades, né? E às vezes os países também são um pouco menor. Então existe o local, o regional e o nacional. E também o internacional, né? Então são aí já as fraternidades internacional. E todas essas têm também o seu conselho. Então existe o conselho local, né? Que é composto pelo ministro e os conselheiros, e assim por diante, né? Então o regional também vai ter o ministro e seus conselhos, que é formado por geralmente pelo ministro e vice-ministro que vão à eleição do regional, né? Que são convocados. E assim por diante. O nacional também tem a mesma coisa. Então é do regional
que faz aí essa fraternidade do nacional e do nacional ao internacional. Também temos sede em Roma, né? No Vaticano temos lá também a nossa sede. E estamos localizadas, vamos falar aqui um pouco estamos localizados pelo mundo afora, são mais de 70 países, né? E temos talvez mais de 580 fraternidades, aproximadamente 18 mil franciscanos seculares em todo o país, aqui, né? E no mundo temos aí 430 mil franciscanos professos. Então é muita gente. E nisso também entra a Jufra, né? Aqui a gente falou da UFS. A UFS está muito ligada à questão da Jufra, que é a juventude franciscana, que são os jovens que também têm uma estrutura própria, né? Se tornam aí fraternidades próprias de jovens, né? Que pensam e se organizam a partir deles mesmos, né? Com as mesmas estruturas que a UFS tem, são franciscanos seculares e que a gente espera sempre com muito carinho aqui no Regional do Paraná. Hoje temos uma grande ideia de tentar unificar um pouco essa ideia de que os jovens depois se tornem aí os franciscanos seculares adultos, né? Que entrem numa fraternidade local e siga e professem na fraternidade, né? Já que na Jufra eles não professam, eles formam aí a juventude franciscana, mas estão na parte dos estudos e encaminham por aí nessa situação. Aqui no nosso regional, que é o estado do Paraná, temos 28 fraternidades erigidas canonicamente e cerca de 570 professos. Aqui nós temos no distrito, chamado primeiro distrito, né, que compete aqui Curitiba e região metropolitana, temos 4 fraternidades erigidas e 2 fraternidades em formação, que é a fraternidade de Campo Largo, aqui da Zilda Arnes, né, que está em formação, e que é até interessante porque é numa paróquia diocesana, né? Então, também pode, né, e claro que sempre com o consentimento do padre, e o padre também aqui, nesse caso, ele também faz parte da UFS, está fazendo a formação para entrar e professar como franciscano secular. E aí depois em Curitiba temos 4 fraternidades, que é a do Senhor Bom Jesus, na paróquia do Senhor Bom Jesus, ali no centro, né, em frente à Praça Rui Barbosa, a fraternidade Nossa Senhora das Mercês, na Nossa Senhora das Mercês, na igreja Nossa Senhora das Mercês, aí nos Mercês, né, no bairro das Mercês. Temos também a Nossa Senhora da Luz, no SIC, e temos as São João Batista na paróquia São João Batista, que é no Campo Comprido, ali na Vila Sandra. Então são essas 4 fraternidades. E temos mais uma informação, que é a do Xaxim, que é a Pequena Coroa de Amigos, que está em formação também com o padre Osni, que também é uma paróquia diocesana chamada Santuário São Francisco. São essas as nossas fraternidades. Com certeza essa conversa deve ter despertado interesse em nossos ouvintes, que existe assim uma possibilidade de uma vida, na sua vida cotidiana, de viver o carisma de Francisco mais de perto. Então, André, seria interessante que você dissesse para o nosso ouvinte, que eventualmente esteja interessado, como que ele pode, o que ele deve fazer para poder se incorporar à OFS. Então, como a rádio ela abrange todo o estado, todo o país, né? Então temos ouvintes aí de vários locais. Eu pediria que entrasse no site da UFS, que é ofs.org.br, e ali vai em contatos e escreva lá perguntando onde tem uma fraternidade, tanto da Jufra quanto da UFS, e venha participar conosco, né? E também nós podemos, se você de repente conhece alguma paróquia franciscana, pergunta aos frades, né, se tem ali naquela paróquia ou em alguma paróquia perto, então OFS ou Jufra, né? Às vezes tem a Jufra, mas não tem a OFS e vice-versa. A gente tem uma grande campanha aí de formar em toda a fraternidade de OFS ter uma Jufra, e da Jufra também ter uma OFS, para que a gente possa ter essa família maior. Então venha participar conosco dessa vivência do Evangelho através aí
da forma de viver como São Francisco viveu, venha ser franciscano conosco. Entre no site do UFS e busque mais. A Jufra também tem site, é só procurar Jufra, jogar no Google Jufra que aparece o site deles. Então, muito obrigado, André, pela sua participação e nós estamos felizes com isso, né? Agradecemos muito pela sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo e com isso mostrando a cara da Ordem Franciscana Secular para os nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez e paz e bem. Paz e bem, Frei. Eu que agradeço a participação, o convite e muito obrigado. E a saudação franciscana, paz e bem. Rádio Construtiva, uma rádio de conteúdo humano. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. A conversa agora é com você, rapaz, que já sentiu o desejo de seguir o exemplo de São Francisco e seguir a Jesus Cristo como frade franciscano. Se você deseja conhecer um pouco mais a vida dos freis e, quem sabe, consagrar sua vida ao Evangelho, entre em contato conosco no e-mail save@franciscanos.org.br. Os freis vão ter muita alegria em responder a sua mensagem e lhe apontar o caminho do acompanhamento vocacional. Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. Rádio Construtiva. Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite este momento para valorizar o convívio, o carinho, o que te enche de alegria, mas que algum dia você deixou de sentir. Cuide dos seus. Pelos aplicativos ou pelo site você ouve a Rádio Construtiva, uma rádio de conteúdo humano. Programa Nos Caminhos de Assis. Trovadores de Assis, a parada cultural no seu caminho. Os pobres. Aí vêm pelos caminhos descalços e pés no chão. Os pobres que andam sozinhos implorando compaixão. Vivem sem cama e sem teto, na fome e na solidão. Pedem um pouco de afeto, pedem um pouco de pão. São tímidos, são covardes, têm pejo, têm confusão. Para os encontrardes e dar-lhes a vossa mão. Guiai-lhes os tristes passos, dá-lhes sem hesitação o apoio de vossos braços, metade de vosso pão. Não receis que algum dia vos exalte a ingratidão. O prêmio está na alegria que tereis no coração. Protegei os desgraçados, órfãos de toda a afeição, e sereis abençoados por um pedaço de pão. Você está ouvindo o programa Nos Caminhos de Assis. E agora, com vocês, Hora das Artes! Agora vamos ter uma curiosidade, vamos falar sobre a bandeira nacional do Brasil. Ela foi instituída no dia 19 de novembro de 1889, ou seja, 4 dias depois da proclamação da República. Os estados da Federação, todos os estados, estão representados por estrelas.
Ela foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com um desenho de Décio Vilares. Ela foi inspirada na antiga bandeira do Império, que foi desenhada pelo pintor Debré. Sendo que a esfera azul celeste e a divisa com a inscrição Ordem e Progresso está no lugar da coroa do até então Império do Brasil. Dentro da esfera está representado o céu do Rio de Janeiro, com a constelação do Cruzeiro do Sul, nas exatas 8h30 da manhã do dia 15 de novembro, dia da proclamação. Então, o dia 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira. Hora das Artes! GPS franciscano, uma direção para o seu caminho. A vida que eu vivo não me basta mais. Tudo que eu tenho não me serve mais. Vou procurar o melhor caminho para amar. Francisco vai. Sempre quando falamos de Francisco de Assis e como nós ouvimos também na poesia de Olavo Bilac, agora há pouco, falando sobre pobreza, né? Sempre temos em nossa mente a pobreza franciscana, a pobreza de São Francisco. E a frase que ficamos para hoje é que pobreza não significa ter ou não ter as coisas, mas ser livre diante de tudo isso. Ser livre para poder amar. Ser livre para poder fazer como Francisco, ser pobre de tudo para receber tudo, que é Deus. E com isso também, como alguns que participaram, né, na missa matinal, ouvimos na primeira leitura que São Paulo nos diz lá, né, saber viver com pouco e também saber viver com muito também. Né? Quando temos pouco, estamos felizes. E também quando temos abundância também, estamos felizes. Então é nessa pobreza, né, que Francisco nos mostra, saber viver em cada momento com intensidade e felicidade, tanto na pobreza, tanto no pouco, como também na abundância. Pobreza e geraremos. Assisap, o WhatsApp do Caminho de Assis. Então agora vamos nos aproximando do momento do Espírito de Oração e Devoção. E já temos alguns pedidos de oração, desde manhãzinha. A Aparecida Gamas, ela pede oração para quem está no hospital, atravessando pelo câncer ou todo tipo de doença. Pedimos também pela recuperação dos nossos irmãos que estão enfrentando o problema da Covid-19. Também temos um abraço de Paulo César. Muito obrigado. Um abraço para o André, especialmente, né, pelo seu testemunho de franciscano. Também a Marisa, que agradeceu o André sobre a entrevista. Rezemos também pelo André, por toda a UFS. Rezemos pela UFS, que também está em Bandeirantes. E a Edinalva pede uma oração para o padre Ivan, que está com Covid. Vamos agora nos aproximar do momento de oração e devoção. Que a palavra só seduz. No espírito de oração e devoção, frades franciscanos rezando com você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com todos os nossos pedidos, apresentamos agora Santa Maria dos Anjos, colocamos aos pés dela, ao coração dela, que ela leve a Jesus todas as nossas preces. E assim, confiando na intercessão da Mãe de Deus e nossa, façamos agora a oração que Francisco fez para Nossa Senhora. Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos junto a vosso Santíssimo e Dileito Filho, nosso Senhor e Mestre. Amém.
Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, e como minha mãe recorro. De vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvi-las propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Peçamos agora a Deus a bênção. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Francisco, Santa Clara, a Virgem, sempre Virgem Maria, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim encerramos o nosso programa Nos Caminhos de Assis. Você acompanhou o programa Nos Caminhos de Assis, te levando para as raízes da espiritualidade franciscana. Apresentação: Frades franciscanos do convento São Boaventura. Há muitos anos atrás, aqui vivia feliz um bando alegre de jovens e a cidade se chamava Assis. A mulher sensível, a Deus serva submissa, viveu ao Senhor sempre rendida. Bendita entre as mulheres, exemplo será para sempre. Bendito é o fruto do seu ventre. Alcançou